Você sabe o que é e como funciona o day trade? Normalmente as pessoas, quando começam a se envolver com o mundo dos investimentos em renda variável, começam a conhecer um pouco mais o home broker, há algumas fases de encantamento com esse mercado. Acho que o grande encantamento é entender o funcionamento do home broker, né? Quando você começa a mexer, começa a operar algumas ações, mesmo que valor pequeno, às vezes uma ação de R$5, R$10, mas entender aquela lógica da lista de compra, lista de vendas, quando você acerta um preço, né, que acaba resultando numa negociação, eu acho que é incomparável a sensação de felicidade quando você entende que está fazendo parte do mercado, negociando com outro investidor que você não sabe quem é, mas através da ferramenta do home broker, participando do mercado de renda variável e se sentindo parte do mercado. Para fazer esse tipo de negociação no home broker, você precisa ter ou saldo na sua conta ou ter algum tipo de garantia que permita à corretora formalizar aquela negociação que você está propondo, que pode ser uma negociação de ações ou de opções. Quando eu falei que há etapas diferentes de encantamento com o uso do home broker, outra etapa de encantamento é quando você percebe que não necessariamente você precisa ter o saldo em conta para fazer uma compra de ações. Você pode ter, por exemplo, um volume de investimentos em renda fixa e usar esse volume de investimentos em renda fixa como garantia de uma operação que você quer executar. As regras ficam claras no funcionamento do home broker. Se você tiver dúvida, o seu assessor de investimentos pode explicar como é que funciona, mas, enfim, você não precisa ter o dinheiro necessário para aquela compra de ações que você espera fazer. Imaginemos então que você dá uma ordem de compra de ações sem ter dinheiro na conta, porque você tem garantias suficientes ou investimentos suficientes que garantem que você terá como executar aquela ordem, caso ela se complete. Só que ao comprar ações ou comprar opções, você faz uma venda no mesmo dia. Digamos que você escolheu algum papel qualquer e você comprou por 10 e vendeu por 12, com um lucro de 20%. Algo magnífico e sem usar o seu dinheiro, apenas contando com suas garantias. Esse é o chamado day trade, quando você faz uma compra e venda no mesmo dia, sem ter a necessidade de colocar o dinheiro, porque a compra e venda sendo feita no mesmo dia, a liquidação também acontecerá no mesmo dia e você apenas terá o recebimento do lucro na sua conta, ou caso tenha prejuízo, você apenas terá a necessidade de enviar os recursos desse prejuízo para a conta ou resgatar o investimento que você tem lá oferecido como garantia. Então, na prática, num day trade, se você fez uma operação de R$100 mil de compra e R$110 mil de venda, você tem um lucro de 10 mil, apenas os 10 mil se transformam em movimentação financeira. Se você tem uma compra de R$100 mil e uma venda de 90 mil, apenas R$10 mil serão aportados nessa conta para cobrir o prejuízo. Essa facilidade de administrar apenas o lucro faz com que muitas pessoas se encantem com a possibilidade de, ao acompanhar o mercado com mais frequência, poder fazer operações que resultem em lucro sem a necessidade de ter dinheiro. Isso também aumenta o risco a que as pessoas se expõem, porque ao operar com o dinheiro que você não tem, você talvez faça pequenas operações durante um certo tempo. Pequenas operações, vão lembrar que sempre são feitas entre pessoas que têm pequeno volume, normalmente pequeno conhecimento da operação também, que estão dispostas a assumir certos riscos que podem resultar em perda, afinal a perda não será muito grande. E nesse magnífico universo dos pequenos valores, cria-se a possibilidade da pessoa desenvolver uma autoconfiança desproporcional, porque acertou algumas vezes e de repente ela começa a aumentar o volume de investimentos, e é quando ela aumenta o volume de investimentos que ela passa a operar com pessoas que têm mais experiência, talvez mais ferramentas, talvez mais envolvimento com o tipo de ativo que está sendo negociado. Isso aumenta a probabilidade dela errar mais do que no começo. Então, day trade traz o risco da pessoa se encantar com uma autoconfiança desproporcional e ser induzida ao erro. Até para desestimular o day trade e tornar o mercado menos especulativo, existem regras tributárias específicas. Por exemplo, a tributação no lucro que você tem em uma operação de day trade é maior do que a tributação sobre uma operação normal de compra e venda. A situação normal seria 15% de imposto sobre o lucro, no day trade 20%. Como eu falei, essa é uma forma de desestimular o mercado a se tornar excessivamente especulativo. Até um estudo bastante recente da Fundação Getúlio Vargas mostrou que em cerca de 90% das operações de day trade, as pessoas perdem 90% do número de operações, o que significa que talvez um número pequeno de operações com maior volume resulte em ganhos e um número pequeno de operações com menor volume resulte em perdas, o que traz um alerta interessante. Day trade é algo que deve ser ignorado?
Não, de forma alguma. Eu fiz muito day trade na minha vida, comecei com pequenos valores dessa forma. Eu acho que é uma forma de aprendizado que tem que fazer parte da sua história na renda variável. Vale a pena experimentar, vale a pena testar como é que funciona, mas na prática não é o day trade que tornará você uma pessoa mais rica. Talvez o conhecimento de uma informação, o conhecimento de uma notícia, uma boa compra que resulte algumas horas depois numa grande valorização, pode sim, numa operação de day trade, significar um lucro interessante para a sua operação, mas isso não deve ser a rotina de um investidor. A não ser que você se especialize no mercado de trading, se torne um profissional que acompanhará o mercado diariamente, 8 horas por dia, em contato com outros traders, buscando diferenciações de preço que justifiquem compras baratas e vendas mais caras. Uma pessoa envolvida com o mercado vai fazer melhores resultados com operações de day trading, resultando em lucros mais interessantes para a sua carteira. Muito cuidado para não se encantar com a autoconfiança e desenvolver uma rotina de investimentos que pode resultar em perdas. Nada supera o conhecimento, a informação e a boa referência para ter uma carteira que aumente valor ou que gere bons dividendos no longo prazo. Espero ter ajudado a fazer bons investimentos, que você faça boas escolhas, afinal, enriquecer é uma questão de escolha.